E aí, galera, total, né, Play? Maravilhoso. Vamos corrigir conforme prometido. Aula complementar de malware que eu estava ministrando no curso para passar. E aí, todo mundo sabe a dinâmica dos cursos preparatórios, para que o valor fique acessível, a quantidade de encontro não condiz com a quantidade da necessidade de quem realmente quer se preparar com solidez. Todos nós somos crianças e temos essa noção. Então, a forma que eu estou encontrando de ajudar a sua preparação é colocar aulas complementares de forma gratuita, para que você possa absorver o máximo possível, tá, de conhecimento e ter um futuro melhor. Esse é o objetivo, beleza? Então vamos que vamos aqui, ó. Aula complementar de malware, sabendo que malware é uma categoria. Vamos colocar aqui assim, ó. O malware é uma categoria de programas maliciosos. Programas, também chamado de software, maliciosos. Por que maliciosos, Play? Porque a finalidade dele é prejudicar, cara. A finalidade dele é prejudicar ou o computador ou o usuário, beleza? Então, malware é uma categoria, ok? Ok. Quando eu falo em categoria, tá? O primeiro cara que é mais conhecido é denominado vírus. E tem um outro malware que tem a mesma definição inicial, que é a cópia de si mesmo, que é denominado worm. E isso acaba gerando uma grande confusão naquele que estuda de forma superficial. Beleza? O que é que eu posso logo de cara apresentar para você? Que vírus, tá? Ele realiza a cópia de si mesmo. O vírus realiza a cópia de si mesmo em arquivos, beleza? Em arquivos. Então, a reprodução de um vírus, ele passa de arquivo para outro arquivo, de arquivo para outro arquivo, beleza? E um detalhe interessante, né, cópia, é que ele necessita, o vírus, para se reproduzir, tá? Para se disseminar, né? Ele necessita da execução do usuário. Ele necessita da execução do usuário. Então, esse é o bizu para vírus. Já o worm também ele realiza a cópia de si mesmo. O worm também realiza a cópia de si mesmo, mas a cópia do worm é uma cópia automática. Então não necessita da execução do usuário, tá? Então ela é uma cópia automática ou melhor, através de equipamentos. Então deixa eu voltar aqui, ó. Worm, cópia em equipamentos, beleza? Cópia de equipamento para equipamento, de rede, né? Que é um conjunto de computadores. Então, o worm realiza uma cópia automática através de equipamentos. Desculpa. Vamos lá. Eita ferro. O que é importante você saber? Como ele acaba se autorreproduzindo na rede, ele acaba consome muitos recursos. O computador, ele acaba ficando lento. Beleza? Beleza, são os dois principais códigos maliciosos reincidente e prova, tá? Então, vamos lá. Precisa de um hospedeiro, que é um arquivo que vai contê-lo. Geralmente é um arquivo executável, já que o vírus necessita ser executado, tá? Ele também pode ser um documento do Word. Nesse caso, quando o vírus altera um documento, esse vírus vai se chamar de vírus de macro.
Vírus de macro, tá legal? E a intervenção humana, quer dizer, o usuário deverá executar o arquivo executável para que ele se propague. Ele infecta arquivos existentes. Então, o vírus infecta arquivos executáveis. O worm, ele é autossuficiente, ele é automático. Ele não infecta arquivo, mas sim cria cópia de si mesmo e se espalha, olha a palavra-chave, automaticamente pela rede de equipamento a equipamento, explorando vulnerabilidades. Detalhe importante que ele consome muitos recursos, tá? O worm foca na exaustão de recursos, deixa a rede lenta, enquanto o vírus foca na corrupção de dados. O antivírus ele vai analisar a integridade dos dados. Beleza? Beleza. Outro cara interessante, Trojan, ou Trojan Horse, ou também chamado cavalo de Troia. O bizu da NASA executa outras funções além da projetada, tá? Então ele executa, tô doidão, vou apagar aqui, ó. Ele executa, vem para cá, executa outras funções. Então ele funciona, ele parece inofensivo, tá? Além da projetada. Além do fim que ele foi criado, né? Projetada. Play, quais são essas outras funções que o Trojan executa? Funções maliciosas. Instala código malicioso. Essa é a característica de um cavalo de Troia, de um Trojan. Parece inofensivo, você baixa da internet, você instala, e quando você está usando, ele está instalando um código malicioso. O Trojan se passa por um programa legítimo para que você se sinta motivado a baixar, né? Um jogo, uma ferramenta, um cartão virtual, para enganar o usuário. Se o Trojan tivesse uma cara de brabo, você não iria baixá-lo. Então ele parece uma ferramenta útil. E aí quando você baixa, executa aí essa ferramenta e instala um código malicioso, tá? Função principal de dos tipos de Trojan. Existem vários tipos. Trojan Spy, que coleta, Trojan Backdoor, que mantém a porta do fundo aberta, tá? Trojan Clicker, que redireciona para site falso. Eu sugiro que você baixe para o seu telefone, para o seu computador, a cartilha de segurança para a internet, tá? Dá um Google nisso, internet. Aí você coloca aqui assim, ó, PDF. Dá um Google e aí vai aparecer a versão dela e você baixa para o seu telefone, para o seu computador, para o seu tablet, que lá tem tudo que você precisa saber, além de ser o meio de consulta, a fonte de consulta das bancas examinadoras para elaborarem as questões eliminatórias de informática. Então, ó, cartilha de segurança para a internet, né? Está relacionada à segurança. A função principal, abrir uma porta de entrada, backdoor, para que outros malware sejam instalados, ou para que o invasor tome controle da máquina. Esse aí é um dos tipos de Trojan, conforme eu falei, tá? Que tem lá na cartilha de segurança. O principal é que parece inofensivo, mas ele instala um código malicioso. Diferentemente do vírus e do worm, o Trojan tradicional não se replica. Beleza? Observa aqui, está na descrição do vírus e do worm cópia, mas não está na descrição do Trojan a palavra cópia, e sim instalação de código malicioso. Show, show, total, né? O importante é claro, né, que vocês acessem o meu canal de concurso, cara.
beleza? Chama lá no WhatsApp, né? Usa a sua curiosidade, 9701 11 847, e eu vou te passar um link. Que esse link vai ter questões gratuitas, vai ter apostilas, vai ter cursos, vai ter notícias sobre edital publicado e previsto. Beleza? Você vai ter acesso ao que tem mais próximo para você testar seu conhecimento e atingir a sua classificação. Então, canal de concursos do Play, me chama no WhatsApp que eu passo o link para você navegar aí em um universo de oportunidades, tá bom? Ransomware. Ransom em inglês quer dizer resgate, tá? Resgate. Ransomware é resgate. O tema mais quente dos últimos anos devido ao ataque a órgãos públicos. Como foi citado dentro da sala de aula, né, sobre o INSS, tá? Qual é a função do ransomware? Criptografa os dados do usuário, então ele vai criptografar os dados, tornando inacessíveis, porque ele coloca uma senha, tá? E exige um resgate em criptomoeda, né? Geralmente é Bitcoin, mas existem outros, né? Ethereum, para fornecer a chave de descriptografia. Beleza? Variantes. Existem a variante do ransomware locker, que ele vai bloquear o sistema, e existe o ransomware cripto, que vai bloquear os arquivos individualmente. O que foi que nós conversamos em sala de aula? A solução para um tipo de ataque de ransomware é você ter o backup dos arquivos, tá? É o backup. Eu não vou tentar adivinhar a senha através de força bruta, brute force. Eu vou restaurar o backup antes que os arquivos tenham sido criptografados. Legal? Legal. Atenção. Em prova eu já verifiquei uma questão aqui assim, ó, Sebrasp, ó. O ransomware, ele se reproduz através de arquivos criptografados. Gabarito errado. O ransomware não se reproduz através de arquivos criptografados. Ele criptografa os arquivos, tá legal? E como ele vai criptografar, ele vai solicitar um pagamento de resgate para o envio de uma senha. Show! Spyware. Spy em inglês quer dizer espião. E o que o espião faz? Monitora, coleta e envia para terceiros, tá? Essa é a definição de spyware lá na cartilha de segurança. Ele vai monitorar a atividade do usuário, ele vai coletar as informações e vai enviar para terceiro. Spyware. Show. Play. Existem tipos? Sim, existem tipos. Como, por exemplo, o keylogger, que vai coletar as teclas digitadas. Beleza? Então, ele captura as teclas digitadas. Eu tenho o screen logger. Screen é de tela, tá? Então, ele vai capturar a posição do cursor, né? Que é o ponteirinho do mouse, na tela. Vai ter que ter a palavra tela para o gabarito ser screen logger, beleza? Vai ter que ter a palavra tecla para o gabarito ser keylogger, tá? E eu tenho o AD, que é de anúncios. Ele vai exibir o quê? Propagandas, beleza? Anúncios, propagandas. Show? Show. Existe também um cara chamado scareware, que é um tipo de spyware. Existe também um cara chamado Cool Web Search.
ou search também são tipos de spyware cobrados em prova. Então tenha esses nomes aí, que são programas que monitoram o usuário, rastreiam o usuário, tá? Claro que é com objetivo malicioso, tá legal? Beleza? Beleza. Quando eu falo em rastrear, tem um cara que é chamado de sniper ou farejador. Ele realiza snifing, que ele vai inspecionar dados trafegados. Anota isso, tá? Ele vai inspecionar dados trafegados, tá? Para que ele perceba qual tipo de dado é um ativo, qual tipo de dado tem valor, né? Para que seja negociado, para que gere prejuízo realmente, né? Ok? Ok. Total play. Maravilhoso. Plenitude. Bot e botnet, tá? Bot ou bo vem da palavra robô. Robô, eu já sei que é algo automatizado. Então, o que o bot faz? Ele vai permitir se comunicar remotamente com um computador. O hacker vai usar o computador dele para controlar um outro computador. Esse computador aqui, ó, vai ser um bot para realizar ações maliciosas. Vai realizar ações maliciosas, beleza? Então, o computador controlado à distância remotamente é um bot, beleza? Não confunda bot com acesso remoto. Esse computador que está sendo controlado pelo hacker não houve autorização. Foi algo que ocorreu de forma clandestina, não houve autorização. O acesso remoto que as empresas fazem, né? O pessoal de suporte é autorizado, beleza? Pegaram a diferença? Acesso remoto, o rapaz do TI pede o teu número IP. O hacker descobre o seu número IP e transforma o seu computador em um robô, em um bot. Show, play. Play. E se for, ao invés de um, milhares de computadores? Aí eu vou dizer que eu tenho uma rede zumbi. Eu vou ter uma rede de bot, uma rede de robôs. Tá legal? Então, botnet é uma rede de robôs e bot é um computador controlado. Beleza? Beleza. Olha só a observação. Tem caído em prova DOS, que é um ataque de negação de serviço. Esse ataque de negação de serviço, tá? Ele sobrecarrega, ele vai sobrecarregar, tá? Ele vai inundar de solicitação um sistema com a finalidade de que, Play? De tirar de operação. De tirar de operação. O sistema, ele vai travar devido à sobrecarga que esse ataque de DOS ocasionou. Ah, Play, me explica. O hacker vai usar o computador dele e ele vai controlar milhares de computadores. Então, o hacker vai estar controlando milhares de computadores. Para quê, Play? Para que ele possa realizar um ataque simultâneo, gerando uma sobrecarga sobre um servidor, sobre um sistema. Esse ataque, ele vai sobrecarregar
e tirar o sistema do ar. Sobrecarregar, tá? E vai tirar esse servidor do ar. Esse ataque é chamado de DOS. Como é feito por vários computadores, ele é uma negação de serviço, porque o servidor vai negar, né, a prestação do serviço, tá? Negação de serviço. E quem gerou esse ataque de negação de serviço foi uma rede de computadores controlado, botnet. Tudo isso ao comando de um hacker, ao comando de um cracker, tá? Beleza? O cracker é um cara do mal sem autorização. O hacker pode ser um cara autorizado, pode ser um cara de TI da Polícia Federal. Comumente em prova, eles chamam de hacker. E você entende isso. Tá bom? Beleza? Prestou atenção? Show! Não estou entendendo? Volta o vídeo. Beleza? Ainda está superficial? Vai lá no meu canal de concursos, cara. Várias questões, notícias de concurso, apostilas, né? Cursos, você sabe que o meu valor é muito barato, tá? Porque a finalidade é preparar você, tá? Rumo à sua estabilidade financeira, à felicidade da sua família, ok? Eu tenho esse trabalho aí, ó, enganjado, cara, em ajudar as pessoas. É claro que eu tenho que ser remunerado por isso, porque, por exemplo, agora a minha filha está na sala e eu estou aqui fazendo um trabalho para você. Então, tem que existir uma troca para que todo mundo esteja feliz, né? Show! Preste atenção nesse cara daqui, ó. Esse cara daqui, rootkit. Kit, porque é um conjunto root de acesso privilegiado, tá? Eu vou apelidar esse rootkit de um delegado corrupto. Um delegado corrupto. Eu quero que você raciocine que um delegado corrupto, ele pode atrapalhar investigações, ele pode apagar provas com a finalidade de manter a vulnerabilidade, manter a criminalidade. Essa é a ferramenta do rootkit. Dificílimo de ser descoberto por antivírus tradicionais, tá? Um anti-rootkit é que localiza um rootkit, assim como a corregedoria é que consegue, né, identificar um delegado corrupto, porque ele vai ser difícil de ser investigado, descoberto, etc. e tal. Entendeu a analogia? Vamos então aqui, ó, rootkit, um conjunto de ferramentas, né? Aí vem de encontro com a palavra kit, que serve para esconder, apagar provas, a presença de um invasor ou de um código malicioso. Ele atua em níveis profundos do sistema, porque ele possui acesso privilegiado. Aí vem a palavra root, que é o superusuário do Linux, tá? Para não ser detectado pelo gerenciador de tarefas ou pelo antivírus comum, né? O gerenciador de tarefa que vai permitir gerenciar serviços, né? Gerenciar processos em uso. Então, ele vai conseguir esconder vestígios de uma invasão. Beleza? Beleza. Fica de olho. Difícil de ser detectado, tá bom? Backdoor. Vamos lá. Acabei de comer uma pipoca, acho que ficou um milho na garganta. Backdoor. Uma falha ou um código deixado pelo invasor. Uma falha ou um código deixado pelo invasor para facilitar o retorno back
ao computador comprometido sem precisar de nova autenticação. Eu quero que você imagine o invasor, o cara que invadiu uma casa. Aí o cara tem que vigiar a casa, aí o cara tem que pular o muro da casa, aí o cara tem que correr do cachorro, aí o cara tem que fugir do ganso, aí o cara tem que conseguir chegar à porta principal, aí ele tem que pegar, descobrir a chave mestre para poder abrir a porta principal e entrou dentro da casa. Olha quantas etapas foram necessárias para ele entrar dentro da casa. Ele entrou. E dentro da casa ele percebeu que tem muitos tesouros. Muito bem. Então ele quer voltar àquela casa. Mas ele parou e pensou, meu Deus do céu, eu vou ter que correr do cachorro de novo, vou ter que correr do ganso, vou ter que pular o muro. Será que não é mais fácil eu deixar a porta dos fundos aberta? Sim, porque deixando a porta dos fundos aberta vai facilitar o retorno dele. Pegou a ideia da analogia que eu fiz? Então o backdoor vai ser um código deixado, né, dentro do sistema para facilitar o retorno remoto à distância desse invasor. Beleza? Beleza. Ataques, tá? E eu tenho também aqui, ó, golpes, porque o phishing é um golpe. O phishing é uma fraude, que ele finge, né? O phishing, ele finge ser uma empresa séria através de uma mensagem contendo um link. E quando você clica nesse link, você é redirecionado para um site falso, que é a cara do verdadeiro, que é a cara do site legítimo, tá? Então esse é o phishing, é um golpe, tá? Para isso tem que ter uma isca. E o nome dessa isca é uma técnica de persuasão, denominada engenharia social. A engenharia social é uma técnica de persuasão que ocorre para vender um carro, para alugar um imóvel, para pedir seus dados pessoais. Então, o phishing, tá? Ele é uma mensagem, um SMS, que tem uma isca, uma mensagem interessante, que vai motivar você a clicar no link, e quando você clica vai abrir um site igual o original e você vai colocar seus dados e aí as suas credenciais serão roubadas. Ok? Ok. DOS eu já sei que é negação de serviço distribuído, né? Porque ocorre vários equipamentos, zumbis, que fazem esse ataque, tornando indisponível o sistema através de uma sobrecarga de solicitação. Beleza? Farming é um tipo de phishing, só que o farming ele vai alterar o DNS. Ele altera o DNS. Vamos lembrar que o DNS é o cara que relaciona o nome que eu lembro com o número IP que eu não sei. Se o DNS está alterado, eu digito o nome correto e sou direcionado para um site falso, tá? Leva o usuário a sites falsos através do endereço, através da URL. Mas o DNS foi alterado. A URL está correta, o nome está correto, mas o DNS manda para um outro número IP, direcionando para um site falso. Beleza? Beleza. Força bruta, também chamado de brute force, né? Que vai ser o quê? Tentativa de adivinhar a senha. Beleza? Isso aí, muitas vezes nós fazemos essas tentativas quando nós esquecemos a senha, né?
Snife, eu comentei com você, ele vai interceptar dados em trânsito através de uma inspeção dos dados trafegados, tá? Beleza? Em trânsito, durante o tráfego dele. Vai capturar pacotes, realizar monitoramentos. Show? Show. Total, total. Play. E ainda tem um ataque chamado de spoofing. Esse ataque de spoofing é um ataque de falsidade, que vai gerar um número IP falso para enganar o firewall ou um remetente de e-mail falso para que você se sinta seguro para abrir um anexo. Aí babau para você. Quando você abrir o anexo tem um código, né, malicioso que irá comprometer o seu computador. Beleza? Beleza. Play. Show. Show. Códigos maliciosos. Dá uma olhada agora em algo que eu estou lançando junto com parceiros, cara. Eu sempre vendi só apostila de informática, mas eu agora consegui fazer parcerias com cursos e através dessas parcerias eu estou vendendo a apostila completa, cara, completa. Então eu vendo a apostila da PEMERGE e nem caí em informática no Rio de Janeiro. Mas vai ter lá na PEMERGE, ó, vai ter direito administrativo, direito constitucional, vai ter lá na PEMERGE, né, ó, direito penal, direito processo penal, português, redação, e a apostila tem tudo isso. Você vai comprar através de mim, porque eu vou te dar desconto, porque eu sou o Play e você já conhece o meu projeto de vida, né, que é ganhar o suficiente para estar bem, tá? E ajudar o máximo possível. Então, apostilas completas para qualquer concurso. Me chame que eu te passo um link com cupom de desconto, cara. Quer melhor que isso? Um abraço do Play. Nos vemos na próxima aula presencial. O objetivo aqui foi complementar, porque eu conheço a realidade de cada um de vocês. Abraços e até mais. Tchau, tchau.